Falando um pouco agora sobre atraso no transporte. O que seria isso, né? Imagine que eu tenho um líquido retido aqui nessa tubulação, tá? E eu tenho essa válvula aqui. Quando eu abrir essa válvula, dependendo da velocidade do líquido, ele vai demorar um momento até chegar nesse sensor, para esse sensor de vazão começar a dar o sinal de qual é o valor dessa vazão. Vamos supor que eu tenha uma velocidade de 10 metros por segundo e essa tubulação tem 10 metros. Então o fluido ia demorar 1 segundo para chegar nesse sensor. Ou seja, toda vez que eu mudar a vazão nesse ponto, o sensor vai demorar 1 segundo para começar a ler essa vazão, tá? Isso é chamado de atraso no transporte. Nesse caso aqui é o atraso na medição da vazão. O atraso no transporte, ele também pode ser chamado de atraso no tempo. Fica meio ambíguo, mas esse nome também é utilizado, que é o time delay, tempo morto, tá? Então são esses três nomes: time delay, atraso no tempo e tempo morto, ou atraso no transporte, tá? Como eu falei, esse atraso no transporte ele é extremamente importante para o nosso curso de engenharia química, tá? Muitos processos, quando a gente aproximar alguma função de transferência ao processo, na prática ele vai ter algum atraso no tempo. Às vezes a gente pode desconsiderar, só que às vezes esse atraso no transporte ele é consideravelmente alto para a gente negligenciar ele, tá? Então a gente vai ter que considerar ele em muitos casos, tá? Um exemplo de processo que tem atraso no tempo seriam processos que têm interligação entre eles, né, por tubulação. Então tem o tempo do fluido sair de uma operação para outra, né? Tem a tubulação que sai de uma operação para outra, que vai ter uma diferença de tempo nesse sentido, tá? Outro caso que pode acontecer seriam possíveis medições, por exemplo, de cromatografia. Você vai recolher uma amostra para fazer essa medição e só depois de um tempo você vai ter essa informação dessa amostra, tá? Então você vai ter um atraso relacionado à medição da sua variável. E esse atraso na medição também tem que ser considerado na modelagem do seu sistema. Suponha que eu tenha aqui uma função de transferência de primeira ordem. Ela tem essa forma padrão, K sobre tal S mais 1. Se eu quiser adicionar um atraso no tempo, θ igual a 1 segundo, é só eu multiplicar pela exponencial de menos θ vezes S. Quando eu quiser adicionar atraso no tempo ao meu sistema, eu multiplico ele por um termo E elevado a menos θs, sendo θ o atraso no tempo, já na unidade de tempo que eu estou trabalhando no meu sistema, tá? Isso vale tanto para a primeira como para a segunda ordem. Se eu tiver processo de segunda ordem, eu multiplico pela exponencial de menos θs e eu tenho o atraso no tempo. Graficamente, o que representaria isso? Vamos supor que eu tenho aquele mesmo sistema de tubulação, onde eu dei uma entrada degrau na vazão do meu sistema, no tempo igual a zero. Eu fiz uma alteração na vazão do meu sistema no tempo igual a zero. Se meu sistema for de primeira ordem e ele tiver um atraso no tempo θ igual a 1, ele vai esperar 1 segundo para começar a ter sua dinâmica típica de primeira ordem. Então, esse tempo aqui é o tempo necessário para o processo começar a iniciar sua alteração de acordo com a entrada. Isso também vale para um processo de segunda ordem. Se eu tiver o θ igual a 1, quando eu aplico um degrau, dependendo de como esteja seu fator de amortecimento, eu vou ter uma resposta diferente, tá? Sempre com um atraso. Então esse é mais um parâmetro que a gente tem que identificar na hora de montar a sua função de transferência. O que a gente vai fazer agora é uma abordagem empírica para as funções de transferência, né? Ou seja, a gente vai, através de dados experimentais, obter as funções de transferência. O que a gente fez agora foi a modelagem fenomenológica, certo? Essa modelagem fenomenológica, ela considera fenômenos físicos, químicos e biológicos para obter as equações que caracterizam o meu sistema. Essa abordagem, ela é muito interessante quando a gente está estudando para a gente entender, né, o que se passa em um processo e por quais equações diferenciais esse processo é regido, tá?
O problema dessa abordagem é que nem sempre a gente conhece todos os fenômenos que influenciam no processo. A gente não conhece todas as variáveis que influenciam no processo, tá? Então a gente vai fazer o chamado modelos empíricos, que são baseados em dados experimentais. Então esse modelo empírico, ele é baseado em dados experimentais. Muitas vezes ele é associado a um modelo caixa preta. A gente tem os dados experimentais de entrada, o de t, tem as saídas y de t. Porém, a gente não conhece o conteúdo desse processo, né? A gente não conhece os fenômenos que ocorrem dentro dessa caixa, dentro desse bloco, tá? O que a gente conhece é a entrada e a saída, e o que a gente tenta fazer em modelos empíricos é fazer uma relação entre a entrada e a saída, para conseguir prever o que pode acontecer se eu colocar uma entrada diferente nesse sistema, tá? E hoje a gente vai aprender alguns métodos para determinar esses modelos empíricos. Em específico, no nosso caso, o interesse agora é fazer modelos empíricos relacionados a funções de transferência. Então a gente vai pegar os dados experimentais de entrada e saída para obter a função de transferência. Essa função de transferência, por consequência, ela vai ser um modelo empírico. Por que ela vai ser um modelo empírico? Porque eu parti de dados experimentais, unicamente dados experimentais, para obter a função de transferência. Eu não parti das equações diferenciais que regem os fenômenos do sistema, tá? Por isso que vai ser um modelo empírico. E isso é chamado de identificação de sistemas. Que seria você, a partir de dados experimentais, encontrar um modelo que descreve satisfatoriamente esse sistema. Vamos supor que você implementou um degrau no processo, tá? No processo real, e mediu a saída para analisar como é que esse processo está se comportando, certo? Vamos pegar o mesmo exemplo aqui da vazão, né? Vamos supor que você abriu um pouco mais aquela válvula, deu um degrau naquela válvula e está medindo aqui a saída em variáveis de desvio para ver como é que a vazão se comporta. Então vamos supor que você coletou esses dados, ela vinha em 0, teve um atraso no tempo, vai ter um ruído também e o comportamento dela vai ser mais ou menos assim. Tá? Quando você fizer a sua medição, os seus dados eles não vão aparecer de forma perfeita no sistema. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, como esses dados estão com ruído, é fazer uma linha de tendência. Essa linha pode ser feita tanto manualmente mesmo, como por um ajuste de curva. Né? Você faz um ajuste polinomial, linear ou não linear, para obter essa linha de tendência aqui em vermelho, tá? De acordo com seus dados experimentais. Com esses dados, a gente pode aproximar ele a um processo de primeira ou de segunda ordem. Vamos supor que eu queira aproximar ele para um de primeira ordem. A gente sabe que a função de transferência de primeira ordem ela é dada por essa forma padrão. Tal S mais 1 vezes E elevado a menos S θ, onde esse termo, como eu falei, é o termo de atraso pelo transporte. A gente sabe que quando o tempo ele vai para infinito, ou seja, quando o meu sistema entrou no estado estacionário, o valor final ele é igual à magnitude do meu degrau multiplicada pelo valor final que eu tenho aqui do meu sistema, certo? Então, experimentalmente, eu consigo obter quem é o valor final, qual é o valor do estado estacionário aqui. Eu tenho quem é o valor mk. Como eu conheço quem é m vezes k, e eu conheço quem é a magnitude do meu degrau, porque fui eu que apliquei o degrau, então eu também conheço quem é k, certo? Então eu já tenho um parâmetro, sei quem é k do meu sistema de primeira ordem. E o tal, como é que eu consigo encontrar o tal? Eu vou encontrar ele quando eu igualar o tempo do meu sistema ao tempo tal, que isso vai dar 0,632 vezes mk. Ora, eu já conheço quem é mk, certo? Como eu já conheço quem é mk, que é esse valor final aqui, eu só multiplico por 0,32 que eu sei quem é o valor de tal.
certo? Então, só pelos dados experimentais, se eu quiser aproximar a um processo de primeira ordem, eu já sei quem é K e quem é tal. E quem seria o θ nesse sistema aqui? O θ seria esse tempo entre você iniciar a sua mudança no tempo zero e o processo começar a fazer a sua alteração. Então, esse valor de tempo θ ele seria o atraso entre o instante que você realizou a alteração e o instante que o processo começou a reagir a ele. Então, com isso, experimentalmente, a gente já consegue encontrar qual seria a função de transferência de primeira ordem, tá? Então, K seria obtido através do valor final, que eu tenho aqui no gráfico experimental. O tal seria mais ou menos aqui, 0,632 vezes mk. Eu acho esse valor do eixo y. E como é que eu vou fazer para obter o tal? Eu venho aqui no gráfico, sei que esse valor está correto, venho no gráfico e encontro quem é o valor de tempo correspondente. Esse valor de tempo correspondente ele vai ser igual ao tal. Então, para o método de segunda ordem, a gente vai fazer algo parecido, tá? A gente vai esperar o processo se estabilizar, aplicar um degrau nele e ver como é que ele se comporta, tá? Aqui é a entrada U de t e aqui é a saída y de t. A saída teve esse comportamento em azul, vocês viram que está um pouco de ruído, e eu fiz essa aproximação, né? Esse ajuste aqui visual mesmo, da linha que está em vermelho para obter esses dados a partir do gráfico, tá? E como é que a gente faz para obter a função de transferência de segunda ordem? A forma padrão, uma das formas padrões que tem para a equação da função de transferência de segunda ordem é essa daqui, né? Com o atraso no tempo, a gente tem elevado a menos θs. Então, essa é a forma padrão, certo? A gente tem um gráfico aqui que a gente vai utilizar. Isso aqui é o valor de epsilon, que está zeta, mas é epsilon. Depende da literatura. O fator de amortecimento pode ser um símbolo ou outro. E também esse gráfico vai nos dar quem é a constante de tempo, né? A constante de tempo tal. Como é que funciona esse gráfico? A gente vai pegar quem é T20 e quem é T60. O que seria isso? É como se fosse o tal, só que sem ser para 63,2%. Agora eu vou pegar o de 20 e de 60. Para descobrir o tal, primeiro eu tenho que descobrir quem é o meu MK. O MK ele está nessa reta aqui. MK, lembrando, é o valor do próximo estado estacionário. E vou pegar 20% e 60% de MK. Vamos supor que MK em 60% esteja aqui. E MK vezes 20% esteja aqui. Tá? Aí eu vou até o gráfico e acho quem é o meu T20. Vou até o gráfico e acho quem é o meu T60. Com essa relação entre T20 e T60, eu vou dividir os dois, né? E vou obter um valor entre 0 e 1. Sempre T60 vai ser maior que T20, então eu vou obter um valor entre 0 e 1. Vamos supor que eu achei que o valor T20 menos sobre T60, ele é 0,41. 0,41 está mais ou menos aqui, tá? Eu vou subindo, choquei aqui no gráfico, ó. Esse primeiro gráfico aqui, eu vou pegar esse valor aqui, que ele vai ser T60 dividido por tal. Esse valor aqui vai ser igual a mais ou menos 1,8, tá? Com isso eu tenho o valor de tal. Continuo subindo aqui, ó, até chocar no valor de epsilon. Aqui vai dar mais ou menos, aqui vai dar 1,1 e esse já vai ser o valor do fator de amortecimento. Então, dessa forma, esse é o método gráfico para a gente obter quem é tal e quem é o fator de amortecimento para a minha função de transferência de segunda ordem. O θ eu vou obter da mesma forma, tá? Eu vou ver qual é o tempo que eu utilizei o degrau de entrada
e vou ver quanto tempo demorou para ele iniciar a subida, tá? Aqui nesse caso aqui foi 0 em 0, então esse tempo aqui é igual a 0, tá? Esse método aqui é conhecido como método de Smith. Então esse é um dos métodos possíveis de se obter uma função de transferência de segunda ordem a partir de dados experimentais. Vamos ver agora um caso específico para sistema subamortecido, tá? Eu desenhei esse gráfico aqui porque a gente tem algumas informações importantes para tirar desse gráfico de um sistema subamortecido, tá? Eu falei que esse sistema subamortecido ele é muito importante porque ele vai caracterizar um sistema que ele é controlado por um controlador feedback, tá? Então por isso que a gente vai ter que ter um foco maior nele. Aqui a gente tem algumas informações, tá? A primeira delas é o tempo de subida, tá? Esse TS aqui é o tempo de subida do meu sistema. É a primeira vez que o sistema atinge o meu valor final. Eu já destaquei aqui esse valor final, né, como sendo mais ou menos aqui no meio, e eu puxei ele aqui para o meu eixo Y. A primeira vez que o meu sistema atinge esse valor final, né, ele passa por essa linha do valor final, eu chamo de tempo de subida, tá? Eu tenho também o período de oscilação, vou chamar de P. O que seria o período de oscilação? É o tempo que leva, tá? A variável é o tempo que leva para eu passar do meu primeiro pico até o segundo pico, tá? Então, tem esse primeiro pico, tem o segundo, vejo quanto tempo demora de um para outro, esse é meu período de oscilação. Eu tenho também o valor A, que é essa diferença entre o valor final e o meu primeiro pico, e o valor C é o valor final, a diferença entre o valor final e o meu segundo pico. Eu tenho uma razão que ela vai ser importante para a gente daqui a pouco, que é A sobre C, tá? Que seria a taxa de decaimento. Então, essa razão entre esse pico e esse, né, subtraída pelo valor final, ela é a taxa de decaimento. Eu também tenho outra informação extremamente importante, que seria o tempo de acomodação ou o tempo de estabilização, tá? Que é basicamente o tempo que leva para o meu sistema se estabilizar. Aqui eu já coloquei de propósito essa oscilação continuada no final, porque mesmo que meu sistema ele não se estabilize perfeitamente aqui no final, eu tenho um certo valor de tolerância. Que valor de tolerância é esse? 5% para mais ou para menos do meu valor final. Se eu estiver dentro dessa faixa de 5% do valor final, quer dizer que meu processo está estabilizado, tá? Então eu tenho essa tolerância de 5% do valor final para mais ou para menos. Aqui eu considerei que está 5% para mais ou para menos, então quando ele entra nessa faixa e não sai mais, isso é meu tempo de acomodação. Essas informações vão ser importantes também se a gente quiser identificar em específico um processo subamortecido. Por quê? A gente tem algumas relações importantes aqui. A gente tem uma relação para a taxa de decaimento, A sobre C, tá? Que é essa daqui. E a gente também tem uma relação para o período de oscilação, que seria essa daqui. Com essa relação, a gente obtém quem é o epsilon, tá? Porque eu vou ter A e vou ter C pelos dados experimentais. Vou saber quem é esse pico e quem é esse, quem é o meu valor final. E com isso, fica me restando aqui só o epsilon para obter ele, tá? Agora que eu já tenho o epsilon, tenho também o período de oscilação, eu consigo achar quem é o tal. Lembrando que isso aqui é só para uma entrada degrau para um sistema subamortecido. Esse método daqui de cima, o método de Smith, ele é tanto para o subamortecido como para o superamortecido, né? E consequentemente o criticamente amortecido. A gente também tem outra forma de fazer a identificação de sistemas, que é através do ajuste de curvas, né? Então, como é que isso é feito? A primeira coisa que a gente vai fazer, como sempre, é importar as bibliotecas necessárias que a gente vai utilizar, tá? A gente vai importar a NumPy e a Matplotlib, como sempre. A diferença aqui é que a gente vai importar também a SciPy Optimize
em específico a cover fit. É essa a função que a gente vai utilizar para ajustar os dados experimentais à equação que a gente deseja. A gente vai importar também essa biblioteca aqui, tá? Para achar o índice R2, né? Aqui, o que eu fiz nessa linha aqui foi basicamente ler os dados experimentais que estão nessa página. Isso aqui é um arquivo TXT que tem online, que tem dados de batimentos cardíacos em relação ao tempo, tá? Esse import pandas, ele vai ler alguns dados que estão na internet e vai jogar aqui para o nosso programa. Isso aqui é bom porque a gente pode pegar dados experimentais de fontes diretamente da internet, tá? Sem problema nenhum e apenas com uma linha de comando a gente consegue fazer isso. Então, quando ele lê, ele já vai ler como uma tabela, tá? Eu vou imprimir aqui para vocês verem. Então ele já lê como uma tabela, tá? Como essa tabela ela tem 241 linhas, então ele não vai pegar todas as linhas, tá? Ele vai pegar só as 5 primeiras e as 5 últimas e vai colocar 3 pontos para dizer que essa tabela está maior do que o tamanho que é permitido aqui na Canvas. Daí vocês verem que a primeira coluna ela é do tempo, né? Essa primeira coluna aqui ela é do tempo. Isso aqui é basicamente o índice da coluna, tá? E a segunda coluna é de batimentos por minuto. Então vamos tentar ajustar esses parâmetros de tempo por batimentos por minuto em uma equação não linear. Já que a gente pegou esses dados, eu chamei essa matriz aqui de dados de x, vamos separar o tempo e o valor de y, né, que eu vou chamar aqui de valor de y. Então, o t dos dados, o tempo dos dados, ele é da minha função, da minha matriz x, eu vou pegar a coluna time, né, pegar esse nome aqui, apenas os valores. Então é assim que eu coloco, né? O nome da matriz, a coluna que eu quero pegar e só os valores. Mesma coisa para a coluna que eu vou chamar de y de d. Eu vou pegar batimentos por minuto, ponto values da matriz x. Pronto, já identifiquei quem é o tempo e já identifiquei quem é o valor do eixo y. Isso aqui são os dados experimentais, tá? Eu vou deixar guardado aí por enquanto. Agora a gente vai definir qual é a função que a gente vai utilizar para ajustar esses dados, tá? Essa função aqui é uma função exponencial, tá? Então a gente vai utilizar essa função exponencial de 4 parâmetros para poder ajustar esses dados. Então o que é que eu fiz? Eu defini uma função chamada BPM, que ela vai ter o tempo, C0, C1, C2 e C3, tá? O tempo vai ser a minha variável independente e todo esse resto vão ser parâmetros que eu vou ajustar. Então, eu vou escrever a equação que eu desejo, né? Então, essa equação aqui, que ela está em função do tempo, e os parâmetros C0, C1, C2 e C3 são os parâmetros que eu vou ajustar. Retorna o valor de Y. Essa linha aqui vai ser a principal desse meu código, que ela vai ajustar os dados que eu tenho à minha equação. O que é que está acontecendo aqui? A saída dessa função precisa ser duas, parâmetro e a covariância. Essa covariância é só os dados, né, de acordo com de performance. O que vai nos interessar é basicamente esses parâmetros aqui. Então eu vou fazer o nome dos parâmetros e o nome da covariância. Vou chamar a função coverFit, que a gente importou lá em cima. Nome da função que eu quero ajustar e os dados experimentais que eu quero ajustar essa função BPM. Por último aqui eu vou colocar um chute. Se eu não colocar esse chute, ele vai definir como sendo todos os chutes, todos os parâmetros igual a 1. Aqui eu coloquei o meu chute dessa forma aqui, tá? Eu fiz um pouco de tentativa e erro para chegar nesses valores aqui. Não precisa ser, obviamente, exato os valores que ele vai chegar, mas tem que ser um pouco próximo, tá? Se você colocar valores muito distantes do seu chute inicial, ele não vai convergir. Então, dessa forma aqui, ele vai encontrar por otimização, por métodos de otimização, quais são meus parâmetros C0, C1, C2 e C3. Vamos imprimir aqui para ver quais foram os parâmetros que ele encontrou. Então ele criou um vetor com os 4 parâmetros, né? Esse vetor par, ele é composto por um vetor de 4 parâmetros que basicamente são os parâmetros da minha equação que eu ajustei. Então agora o que é que eu preciso fazer? Eu preciso substituir esses parâmetros na minha equação e preciso plotar ela, tá? Então para plotar ela, eu vou criar um line space, tá? De 0 até tempo
do tempo 0 até 1200 com 241 divisões igual à minha tabela de dados experimentais. E agora eu vou fazer um YFit, que seria essa equação que eu tenho, substituindo os valores de cada um desses parâmetros que eu encontrei. Então eu peguei par 0, 1, 2 e 3 e substituí aqui na mesma equação, tá? Que eu tenho aqui em cima. Com isso, eu tenho um vetor YFit com esses parâmetros, substituindo por TV em vez de T, tá? Daí eu tenho dois dados, né? Eu tenho os dados de ajuste e os dados experimentais. Eu pedi para plotar os dois e comparar aqui os dois para ver como é que fica. Ó. Então, dá para ver que ajustou bem para essa função exponencial, tá? Mas a análise visual apenas não é suficiente, né? A gente precisa também ter algum parâmetro matemático que nos diga quão boa está esse meu ajuste. Então, eu vou pegar aqui esse R2 score, que ele é basicamente uma função que eu coloco dois dados experimentais e ele tira o parâmetro R2. Eu vou comparar YD com YFit. Run 0.993. Então tá um ajuste satisfatório, tá? Então, resumindo, quando você quiser fazer o ajuste, é só escolher a função que você vai ajustar e os parâmetros. Escolhe quais são os seus dados experimentais e o seu chute inicial. Obtém os parâmetros e substitui esses parâmetros nessa função que você escolheu. Compara o dado experimental com a sua função substituída dos parâmetros e plota os dois gráficos. Depois você tira o parâmetro R2, tá? Então essa aqui é uma forma mais automatizada de a gente fazer a identificação de sistemas.